Olá, o estudo de hoje, estudo 14, temos várias e várias mitzvot, seguindo que temos muitas mitzvot para cobrir idolatria e temos poucos dias, estamos no segundo dia. Começamos com a proibição 16, não tentar persuadir um israelita a adorar ídolos. Como mencionamos na proibição 15 no estudo de ontem, uma pessoa que incita outros a fazer a idolatria, tem duas categorias, tá? Aquele que instiga ou incita, ele persuade várias pessoas, a maioria de uma cidade, ele era chamado em hebraico Madiach, que ele levava uma cidade inteira, levava uma população inteira ao pecado, à idolatria. E aqui na proibição de hoje estamos tratando do Mesit. Mesit é aquele que ele persuade indivíduos, ele não leva várias pessoas, ele leva uma cidade, ele é Mesit, ele leva poucos, ele leva indivíduos. A punição dos dois é a mesma, só que a Torá ela separou em duas proibições. E agora a gente vai começar a ver uns detalhes, como eu falei ontem, que não tem diferença, que esse daqui é um dos poucos, esses dois casos são um dos poucos que a Torá ela foi muito severa no seu julgamento em relação à pena de morte. Aqui nós vamos ver alguns detalhes dessa severidade no seu julgamento. Proibição 17. Aquela pessoa que foi seduzida, que ele foi levado a ou mesmo que ele foi tentado, tentaram convencê-lo de fazer a idolatria, aquela pessoa que foi convencida, mesmo se ela não pecou, ele não pode amar aquele que desejou seduzi-lo. Em outras palavras, se tem uma pessoa que seu vizinho, ou seu professor, ou seu tio, seja lá quem for, tentou seduzi-lo para a idolatria, então agora essa pessoa que foi tentada a ser levada para a idolatria, ele não pode amar aquele que tentou convencê-lo. Proibição 18, ele não pode diminuir a aversão pelo enganador, ele não pode deixar de sentir um repúdio por aquela pessoa. Em outras palavras, a pessoa tem que tentar sentir o seguinte: é como se fosse que aquela pessoa tentou me matar, ele tentou arruinar com minha saúde, com a minha vida, não só a minha vida aqui, não a vida no aspecto físico, é a vida no aspecto espiritual. Ele tentou acabar com toda a minha alma, não só com a minha saúde, com o meu bem-estar físico, ele tentou acabar com toda a minha vida, com o meu bem-estar espiritual. Então, da mesma forma, com aquele que tentou me matar, eu nunca vou sentir um amor, e eu vou sempre sentir uma aversão para aquela pessoa. O mesmo tem que ocorrer em relação àquele que tentou acabar com o meu bem-estar espiritual, aquele que tentou me levar para a idolatria, tentou me afastar de Deus, eu tenho que ter o mesmo sentimento. Proibição 19, não salvar a vida do enganador. O enganador aqui, na verdade, é aquela pessoa que tentou instigar, é um Mesita, aquele que tentou persuadir o outro a pecar. Então, se uma pessoa tentou levar, se eu vejo, tem uma obrigação da Torá que quando eu vejo alguém que está em perigo de vida, eu tenho a obrigação de tentar salvá-lo. Aqui eu não posso tentar salvar a vida dele. É óbvio que quando aquela pessoa estava fazendo aquilo propositalmente, se aquela pessoa também era um inocente, ele não sabia o que estava acontecendo, então obviamente que todas essas obrigações, essas mitzvot não se aplicam, só se aplicam no caso que a pessoa, ele estava consciente, ele ficou bronqueado com Deus, ele ficou revoltado com Deus, então ele resolveu instigar os outros contra Deus. Proibição 20, não defender o enganador. Aqui está se tratando já no julgamento dele, a pessoa que foi tentada sendo convencida à idolatria, ele não pode tentar encontrar no julgamento, encontrar uma forma de defesa ao acusado. Proibição 21, ele não pode omitir com uma evidência qualquer uma que seja favorável, que seja desfavorável ao enganador. Em outras palavras, no caso de pena de morte, eu não posso chegar e falar assim, esconder testemunhas e fazer o cara fazer o pecado de novo para depois acusar ele, e levar os testemunhas para o tribunal para acusar ele. Nesse caso, eu posso sim fazer isso, eu posso pegar e esconder testemunhas e falar, fiquem de olho no que está acontecendo, e daí eu chamo o cara e falo assim, me fala de novo aquela coisa que você estava me falando ontem, em segredo, aqui, sem ninguém ouvir, eu quero entender melhor o que você estava falando, e daí saem os dois testemunhas. Nesse caso, eu posso sim fazer isso, eu não posso omitir nenhuma evidência que seja para acusar ele. Proibição 26, daí agora já entra num outro assunto, não fazer profecias em nome de um ídolo. Um profeta não pode chegar e fazer, uma pessoa não pode chegar e fazer profecias no nome de uma idolatria, no nome de uma vodazará.
proibição 28 é não ouvir as profecias de quem profetiza em nome de um ídolo, ou mesmo que ele vem e chega e fala no nome de Deus, que para servir um outro ídolo. A gente está aqui, na verdade, é uma das coisas uma das coisas complexas, como a gente pode sentir, saber que um profeta ele é falso ou verdadeiro. Então, um dos sinais, o Maimônides ele aborda isso aqui numa outra obra com bastante extensão, na introdução da Mishnah. O Maimônides escreve isso aqui com bastante extensão. Ele fala uma das normas para a gente saber se um profeta é falso ou verdadeiro, é se ele chega e começa a mencionar a idolatria. Porque um profeta, a gente já viu aqui na introdução, um profeta ele poderia alterar uma mitzvah da Torá temporariamente. Um profeta ele pode chegar e falar assim, ele omitir, falar uma mitzvah da Torá agora, nesse exato momento ela não é prática, não para toda a eternidade, mas por um certo momento ele pode mudar uma mitzvah da Torá, desde que essa mitzvah não seja idolatria. Se ele chega e fala sobre idolatria, então a gente já sabe que é um profeta falso. Então, se um profeta ele pode fazer profecias em nome de um Deus falso, em nome de uma idolatria, ou um profeta não pode chegar em nome de Deus e falar para servir uma idolatria. Então ele não pode fazer, isso aqui é a proibição 26, ele não pode falar. E uma proibição 28, a gente não pode ouvir as profecias de alguém que chega falando em nome de outros deuses. Proibição 27, não fazer falsas profecias. Aqui é mesmo se ele está falando em nome de Deus, mas ele está falando algo que Deus não falou para ele. Um cara chega e tem uma imaginação, ele tira da imaginação dele uma profecia, algo que não aconteceu, ou mesmo que Deus sim falou essa profecia, mas não foi para ele, ele falou para uma outra pessoa. Deus falou vamos falar para o profeta Jeremias falar tal coisa, chega um outro cara e começa a falar as profecias de Deus como se fosse que Deus falou para ele. Isso aqui é um falso profeta. Proibição 29 é não ter piedade de um falso profeta. E aqui o Maimônides fala, a gente não pode ter medo dos milagres que ele faz. Isso aqui é uma das coisas muito fortes. Milagre não prova a veracidade de um profeta. A veracidade de um profeta só é provada pelas palavras dele. Primeira coisa, pela conduta dele. Se é uma pessoa que ele segue toda a Torá, ele segue tudo direitinho, é uma pessoa temente a Deus. E depois a gente encontra, ele faz uma profecia, ele fala algo que ele prevê algo que vai acontecer e acontece exatamente como ele profetizou. Esse sim é um profeta verdadeiro. Agora, se é uma pessoa que a conduta dele não é a mais pura de todas, ou mesmo se talvez seja uma pessoa íntegra, mas daí a gente chega e vê que ele faz uma profecia e alguma coisa falhou, então a gente já sabe que esse daqui não é um profeta verdadeiro. Não importa, ele pode ter feito os grandes milagres, ele pode ter voado, ele pode ter feito grandes acontecimentos, isso daqui não prova um profeta. E a gente encontra, na verdade, a mesma coisa com Moshe. Moshe, ele chegou, o primeiro profeta, Moisés, quando ele foi para o deserto, ele estava no deserto e Deus tentando convencer ele para ir resgatar o povo. Ele fala, como que o povo vai acreditar em mim? E daí Deus ele dá 2 milagres para Moshe realizar. Mas no final Deus fala para ele, mas não vai ser, ele não fala exatamente com essas palavras, mas se entende do texto. Ele falou, e quando vocês chegarem nessa montanha e vão servir a mim, aqui vão ver que você é o profeta verdadeiro. Porque Moshe foi para o Egito, ele fez todas as pragas, ele fez tudo, todos os milagres acontecerem, mas ele não era considerado um profeta verdadeiro, até que eles chegaram no Monte Sinai e eles viram que Moshe estava falando, Moshe ele fez que Deus viu, que o povo viu Deus diretamente. Depois o povo não aguentou, eles pediram para que Moshe transmitisse a mensagem. Daí eles viram que Moshe transmitia a mensagem de Deus. A partir de então eles começaram a acreditar em Moshe. Moshe foi provado como o profeta verdadeiro, mas os milagres que ele fez, que ele transformou um cajado em crocodilo, isso aqui não provava milagre nenhum, não provava veracidade nenhuma. Depois temos a proibição 14, não jurar por um ídolo. A gente não pode ser mencionado o nome de uma idolatria. A gente não pode ser mencionado o nome de uma idolatria. E nisso daqui a gente encontra, na verdade, o seguinte: a gente não pode mencionar o nome de uma outra idolatria, não podemos jurar em nome de outra idolatria. A gente não pode fazer com que um não-judeu, um idólatra, ele jure no nome da sua idolatria. Eu quero que ele vai fazer um juramento, mas quero que o juramento dele tenha força, então eu vou pedir para ele jurar no nome do Deus dele. Eu não posso fazer isso daqui. Não só isso, eu não posso nem usar uma idolatria como uma referência. Vamos falar que tem uma estátua grande do Buda em algum canto, eu não posso chegar e falar, olha, me espera do lado de tal estátua, porque isso daqui eu estou mencionando, estou usando a idolatria como uma referência.
Depois ele agora, nas próximas proibições, ele vai falar sobre algumas práticas idólatras que eram comuns na época da Torá. Ele fala a proibição 8, não praticar a feitiçaria do ovo. O que era o ovo? Maimônides aqui ele descreve de uma forma resumida como que ele era feita. O cara fazia, o feiticeiro fazia um certo ritual, ele fazia com que uma voz saísse debaixo de suas axilas e prevesse o futuro. Isso daqui era uma forma de idolatria que é proibido. A Torá lá específica não pode fazer a prática de a feitiçaria do ovo, a proibição aqui sobre o ritual, a pessoa que faz o próprio ritual. Depois temos a proibição 9, que não é praticar a feitiçaria do Idoni. Idoni, ele pegava um osso de um certo animal, de uma certa pomba, de um certo pássaro que se chamava Idoa, e ele colocava isso daqui embaixo da língua, fazia um certo ritual, e daí ele começava a prever o futuro, entrava no estado de delírio e a pessoa começava a prever o futuro. Isso daqui é uma forma de idolatria também proibido. Aqui ele está falando sobre o ritual. Depois temos a proibição 7, que é a idolatria, a prática do Molech. Molech é que a pessoa ele pegava parte de seus filhos, não era todos os filhos, ele pegava parte de seus filhos, ele entregava esses filhos para os padres que faziam uma feitiçaria, acendiam um fogo, e depois eles passavam o filho por cima do fogo, não era dentro do fogo, eles passavam por cima do fogo. Isso daqui era uma prática e era muito específica, porque não era com toda a descendência, era com uma parte dela. Então, isso aqui, a pessoa está transgredindo essa proibição, se ele faz exatamente como era a prática na época. Essa proibição 7, que é entregar os filhos para os feiticeiros que fazem essa prática do Molech.